Graça e paz, sejam todos muito bem-vindos. Este é o canal Ensino e Palestra. Meu nome é Alex Paulo, prazer. Estamos juntos aqui no nosso canal para transmitir o conhecimento sistemático da Palavra de Deus. Nós temos aqui no canal toda quarta-feira a estreia do vídeo da semana Classe Adulto, sempre às quartas-feiras às 8 da noite. E na quinta-feira, também no mesmo horário, às 8 da noite, nós temos aqui a estreia do vídeo da classe jovem. Nós estamos muito felizes com a sua companhia, muito obrigado a você que está conosco, ficamos honrados por ter você aqui. Fique conosco até o final do vídeo, espero que você goste, espero que seja satisfatório para você, espero que seja de enlevo espiritual para você e de um proveito muito grande na sua vida. Nós estamos estudando na nossa revista Lições Bíblicas, Classe Adulto, o tema do trimestre, o Apóstolo Paulo. Lições da vida e ministério do apóstolo dos gentios para a Igreja de Cristo. O nosso comentarista do trimestre é o pastor Helenay Cabral, um dos maiores nomes, um dos maiores expoentes da teologia pentecostal aqui no Brasil. Nós estamos aqui para você ter uma ideia estudando já a lição número 5. Você que nos acompanha, você que está sempre conosco, você sabe que nós estamos recém começando o trimestre. Você que está chegando agora, você também tem a oportunidade lá na nossa playlist assistir a playlist O Apóstolo Paulo e lá nós teremos as outras 4 lições desse trimestre. Você é convidado para maratonar o canal e você também pode assistir a lição jovem na nossa playlist Jesus Cristo Voltará, porque no tema jovem nós estamos falando sobre escatologia. Então fique à vontade para maratonar nosso canal, fique à vontade para passar ali nas nossas playlists. Nós temos também playlists dos trimestres passados da classe adulto e você é convidado, você é convidada para estar ali e assistir os nossos vídeos. Vai nos deixar muito feliz, o que vai nos deixar muito alegres sabendo que você está aqui conosco. Venha junto conosco então e vamos para mais uma lição aqui no canal Ensino e Palestra. Chegamos à lição número 5, Jesus Cristo e este crucificado, a mensagem do apóstolo. Na nossa revista nós temos a nossa leitura bíblica em classe, que está lá no livro de Paulo, quando ele escreveu aos Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 18 ao 25. Depois também lá na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, versículos 1 ao 5. Nós começamos com o nosso primeiro tópico, a centralidade da pregação de Paulo, o ministério de pregação e o Cristo crucificado. Depois nós temos a parte 2, a palavra da cruz é a loucura da pregação. E o terceiro subtópico, para os judeus e gregos. A pregação de Paulo. A pregação de Paulo era cristocêntrica. O que é uma pregação cristocêntrica? Cristo no centro. Cristo sendo o centro da pregação, ou seja, o Senhor Jesus na centralidade da ministração. Hoje nós temos várias pregações que não são cristocêntricas, elas são antropocêntricas, elas exaltam o homem, elas elevam o homem. Você já deve ter ouvido uma pregação e até mesmo louvor, e os louvores hoje estão muito antropocêntricos. Você ouve um louvor que diz assim, vários louvores, mas que vão no mesmo caminho. Você vai vencer, você vai ser vitorioso, você vai ser o maior. Os seus inimigos que estão hoje te perseguindo, os seus inimigos que estão hoje te maltratando, colocando você como vítima, vitimizando você, mas um dia esses inimigos irão ver você no palco, irão ver você no centro, irão ver você como vitorioso, como vitoriosa, e aí traz você para o palco, traz você para o centro, traz você para a glória, traz você para a vitrine, e os inimigos ficam abaixo, os inimigos ficam aos seus pés. Isto não é de Deus. Pregações assim, que enaltecem, que elevam o ego humano, não vem da parte de Deus. Deus quer que os seus pregadores, Deus quer que os seus ministradores falem do seu Filho, da obra redentora, da salvação. Deus quer
que a nossa pregação seja uma pregação paulina. O que era uma pregação paulina? Como era a pregação de Paulo? Cristocêntrica. Cristo no centro da pregação. Falar de Jesus. Paulo testemunhava sobre Jesus. Jesus era o início, o meio e o fim da pregação de Paulo. Jesus era o alfa, o ômega da pregação de Paulo. O começo, o alfa, o centro e o fim, o ômega da pregação de Paulo. Paulo era servo de Jesus. Romanos capítulo 1, versículo 1. Paulo, servo de Jesus Cristo. Paulo se colocava na posição de servo. O apóstolo dos gentios se considerava um serviçal, alguém que estava simplesmente a serviço do reino. Paulo não buscava o glamour, Paulo não buscava o estrelato. Ele compreendia a sua missão, a sua nobre missão, como algo muito especial, mas se considerava apenas um executor dos planos divinos. Paulo era imitador de Jesus. 1 Coríntios, capítulo 11 e verso 1. Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Paulo tinha Jesus como a sua grande inspiração. Nós vimos aqui nos nossos vídeos anteriores que Paulo foi ensinado aos pés de um dos maiores líderes, de um dos maiores teólogos, de um dos maiores mestres, doutores da sua época, Gamaliel, um respeitado doutor da lei. E Paulo tinha orgulho, sim, tinha muito orgulho de mencionar, sempre que possível, sobre o seu estudo aos pés de Gamaliel. Mas sua grande inspiração foi o Filho de Deus. A partir do momento que entendeu que ao invés de perseguir a Cristo, deveria segui-lo, a vida de Paulo assume uma outra dimensão. Paulo imitava Jesus. Paulo era o imitador de Cristo. E isso era algo muito nobre, era algo muito especial na vida de Paulo. Mas Paulo não para por aí. Ele chama para si a responsabilidade ao desafiar aos seus ouvintes que fossem seus imitadores. Meus amigos, para ser imitado, para se colocar como modelo, como referência, como alguém digno de ser admirado, como alguém digno de ser seguido, é porque se tem uma inabalável convicção de sua vida pessoal, de sua conduta, de seu caráter. Para uma pessoa como Paulo fazer um desafio desse, sede meus imitadores, é porque não tem do que se envergonhar, para quem não tem nada a esconder, para quem cuja vida é um livro aberto. Para que Paulo, e você sente o peso dessa afirmação, para que Paulo se coloque como modelo de pessoa, ele não poderia ter personalidade dupla, personalidade dúbia, como hoje temos em dia testemunhado muitas pessoas com essas personalidades. Pessoas que pregam, pessoas que ensinam uma coisa e fazem exatamente o contrário. Paulo não dizia, como muitos por aí, faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Ele nunca disse que era perfeito. Paulo nunca se colocou nessa posição de perfeito, de ser a melhor das criaturas. Ele nunca disse que jamais pecou ou que jamais pecaria. Ele nunca se exaltou como sendo o melhor dos cidadãos, o mais autêntico cristão. Não, de maneira nenhuma. Ele solicitava, ele queria que as pessoas o imitassem, porém ele sabia das suas próprias fraquezas. Ele sabia de suas limitações. Ele sabia que era um ser humano. Ele sabia que estava muito longe da perfeição, muito embora buscasse essa perfeição com todas as suas forças.
Ele sabia que era um homem falho, porém um líder exemplar. Queria que o imitassem e queria que imitassem a sua personalidade, o seu amor pelas coisas de Deus, o seu caráter, o seu compromisso com o ensino genuíno e autêntico da palavra de Deus. Queria que imitassem a sua idoneidade. Paulo não tinha medo de ser confrontado. Ele mesmo chamou para si a responsabilidade quando estava ali em Éfeso, e ali em Éfeso ficou cerca de 3 anos e meio. Quando ele chama ali em Mileto as lideranças locais de Éfeso e faz para elas um relato das suas atividades ali na cidade e de seu comportamento durante o tempo em que esteve naquela cidade. Agora estava de saída e chama os líderes para uma prestação de contas. Está lá em Atos capítulo 20, versículos 17 e 18. E de Mileto mandou a Éfeso a chamar aos anciões da igreja. E logo que chegaram junto dele, disse-lhes: Vós bem sabeis, desde o primeiro dia que entrei na Ásia, como em todo este tempo me portei no meio de vós. E prossegue lá em Atos capítulo 20, versículo 26. Portanto, no dia de hoje, vos protesto que estou limpo do sangue de vocês. Nada poderia acusar Paulo. Seu porte de hombridade e como servo verdadeiro de Deus o credenciava como uma pessoa leal, como uma pessoa verdadeira, como uma pessoa sabedora das suas obrigações, das suas responsabilidades, de seus compromissos. Você conhece uma pessoa digna de ser imitada? Você conhece uma pessoa digna de ser imitada em todas as áreas, não em uma, duas, não, em todas as áreas da vida dela? Uma pessoa com conduta exemplar, uma pessoa com conduta imaculada, uma pessoa que merece o respeito, a admiração sua, uma pessoa em quem você se inspira, uma pessoa que você procura imitar e parecer-se com ela. E nós, seríamos dignos de sermos imitados? Poderíamos servir como exemplo, como modelo, como referência, como autênticos servos de Deus e imitadores de Cristo? Todos nós temos as nossas referências, pessoas as quais admiramos e até mesmo procuramos imitar. Muito embora possamos reverenciar e até mesmo imitar os bons costumes, as boas práticas, os relacionamentos saudáveis, os exemplos de fé, os exemplos de retidão, mas nós não podemos esquecer que essas pessoas são homens e mulheres como nós, sujeitos a falhas e até mesmo quedas. Muitas pessoas se espelham em personalidades. Muitas pessoas se espelham em mestres, em líderes que muitas vezes caem. Mas a queda desses mestres, desses líderes, não pode levar seus admiradores também ao chão. Nós devemos estar fitos em Jesus, que jamais falha, que jamais decepciona. Ele deve ser o nosso maior referencial. Paulo era sofredor por Jesus. Está lá em Gálatas, capítulo 6, versículo 17. Desde agora, ninguém me inquiete, porque trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. Paulo tinha muitas cicatrizes. Paulo sofreu muito. Paulo passou por momentos extremamente difíceis, perigosos. A vida de Paulo foi marcada por episódios que lhe trouxeram medo, sofrimento e até a sombra da morte. Você lê isso lá em 2 Coríntios, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículo 24 ao 27, onde ele vai fazer ali um relato. Dizer que foi apedrejado, que sofreu 3 naufrágios, que passou um dia e uma noite no abismo, que passou em perigos de rios, perigos de salteadores, perigos da própria nação, dos gentios, vários perigos, várias fadigas. Está tudo ali registrado. Esse é definitivamente um relato que os pregadores de hoje, muitos pregadores de hoje, não querem em seu currículo.
Muitos pregadores de hoje invejam a fama, o prestígio de Paulo. Porém, esses pregadores de hoje, eles querem para si apenas o louro, apenas a fama, apenas a glória. As agruras que o apóstolo dos gentios passou, sofrer privações, ser agredido, tornar-se prisioneiro, passar por naufrágio, lugares perigosos, nada disso está na cartilha dos pregadores de hoje. É claro, gente, que ninguém é masoquista. É claro que ninguém tem prazer no próprio sofrimento. Masoquista é aquela pessoa que tem prazer no próprio sofrimento. Quem é que vai querer para si sofrimento? Nós lutamos para sermos felizes. Nós lutamos para sermos vitoriosos. Nós lutamos para ter uma boa vida, para dar uma vida boa, digna para os nossos queridos, para os nossos amigos, principalmente para os nossos entes queridos. Ninguém quer sofrer. Ninguém vai querer buscar o sofrimento de livre e espontânea vontade. Mas o que eu quero aqui dizer para você é que, querendo ou não, nós que fazemos a obra de Deus, em algum momento vamos passar por privações. Vamos passar por necessidades. Vamos passar por problemas. Vamos passar por dificuldades. Vamos passar por agruras. Vamos passar por momentos muito ruins. Mas nada disso pode nos tirar do alvo, pode nos tirar da centralidade da pregação. E a centralidade da pregação é o nosso querido Senhor Jesus. Claro que nós buscamos o conforto pessoal, mas se vier alguma agrura, vier algum problema, vier alguma dificuldade, vier um muro que se levante diante de nós, nós temos que transpor para fazer o Evangelho. Porque Jesus, ele já nos informou que isso iria acontecer. Mas ele também, ao nos informar, também nos conforta, quando diz lá em João capítulo 16, versículo 33, tendo-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Isto é maravilhoso. Paulo era prisioneiro de Cristo. Se os pregadores de hoje não querem o sofrimento, mesmo que esse sofrimento seja por amor ao Evangelho, mesmo que esse sofrimento seja por uma boa causa, quanto mais morrerem, quanto mais serem prisioneiros, quanto mais serem presos, quanto mais se privarem da sua liberdade. Imagina só uma situação que eu proponho para você. Um pregador que chega em uma cidade, desce no aeroporto, vai direto para o hotel. Após o repouso, ele é conduzido de carro até a igreja, onde irá fazer o seu sermão, a sua exposição. Depois da reunião é levado para alimentar-se. Em seguida retorna para o seu confortável quarto de hotel. Depois volta para casa. Imagine esse mesmo pregador, se antes de voltar para casa, ele passasse por alguma situação difícil ali naquela cidade, nessa situação hipotética que nós estamos colocando aqui. Imagine que por amor ao Evangelho ele fosse conduzido à prisão da cidade. Como ele reagiria? Ele ficaria contente? Exultante por sofrer pela causa de Cristo? Ou chamaria o melhor advogado humano para o defender? Paulo não precisava de defesa humana. O melhor de todos os advogados estava com Paulo, o Filho de Deus. Ele, Jesus Cristo, era o defensor de Paulo. Paulo fora em algumas ocasiões preso. Sua última prisão foi em um local insalubre e frio. Dali, ele foi levado para a execução. Paulo saiu desse mundo para adentrar na vida eterna. Mas hoje, nos dias de hoje, quem quer ser prisioneiro de Cristo? Quem se arriscaria ficar privado da liberdade, do convívio social, por amor ao reino? Paulo foi o prisioneiro de Cristo e gloriava-se em suas prisões, porque ele sabia que elas eram por algo muito maior, muito mais esplêndido. Ele sabia que essas prisões não haviam acontecido em sua vida
por um simples acaso, mas elas vieram porque ele era um pregador e não mudava a sua posição. Ele pregava a verdade, ele pregava a Jesus Cristo. E Paulo não tinha vergonha das prisões, Paulo não tinha vergonha do Evangelho. Romanos 1:16, porque não me envergonho do Evangelho de Cristo. Olha só, pois é o poder de Deus para a salvação de todo o que crê, primeiro do judeu e também do grego. Paulo afirma, aqui no verso 16, que não se envergonha do Evangelho de Jesus. Paulo confrontou muitos falsos evangelhos, muitas falsas doutrinas, muitos falsos ensinamentos. Paulo confrontava, mas Paulo pregava e fazia as pessoas entenderem que o verdadeiro evangelho era o evangelho de Jesus Cristo, que morreu ali na cruz. Era o evangelho daquele que se fez maldito ali na cruz para salvar a humanidade. Ele não se vergonhava do evangelho. Ele exaltava o dia em que ele teve encontro com este Cristo. Nosso segundo tópico traz por tema expressões-chave na doutrina de Paulo. Primeiro subtópico, Evangelho de Cristo. Segundo, Cristo crucificado. Terceiro, Cristo ressurreto. Cristo crucificado. Sobre o Evangelho de Cristo nós já falamos aqui. E Cristo crucificado, ali em 1 Coríntios capítulo 2, 1 e 2. E eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria, porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado, o tema da nossa lição de hoje. Não fui ter com sublimidade de palavras ou de sabedoria. Meus amigos, Paulo era um poliglota. Paulo falava hebraico, Paulo falava aramaico, Paulo falava grego, Paulo dominava o latim. Paulo tinha uma extensa bagagem cultural, a ponto de disputar com os gregos em sua sabedoria. Os gregos eram sábios, os gregos gostavam de retórica, os gregos apreciavam um belo discurso, e Paulo conversava com eles sem qualquer problema, sem qualquer embaraço. Paulo, ele era um homem letrado. Paulo, ele era um homem invulgar. Paulo dominava cada item da religião judaica. Paulo desfilava em qualquer roda de conversa, sem qualquer embaraço. Paulo circulava em todas as rodas intelectuais da época, sem qualquer problema, sem qualquer embaraço, sem qualquer dificuldade. Porém, não se utilizou do seu vasto conhecimento humano. Ele deixou de lado o seu prestígio intelectual para usar uma linguagem simples, porque simples era o Evangelho. O Evangelho é muito simples. Tem pessoas que tentam fazer o Evangelho complicado, complexo, mas a mensagem do Evangelho é simples. Quantos oradores que nós conhecemos se valem do intelecto, da persuasão, da retórica, em detrimento da unção. Unção. Ambos devem estar unidos em um sermão. O conhecimento e a unção do Espírito Santo. Mas se um dos dois elementos tiver que faltar na nossa pregação, que não seja a unção do Espírito. Porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus e este crucificado. Jesus e sua obra redentora. Eis a pregação de Paulo. E agora muitos perguntam assim, se Paulo pregava Jesus Cristo crucificado, por que nós evangélicos não usamos crucifixo? Ora, o símbolo do cristianismo é justamente a cruz, só que a cruz vazia. Foi lá,
na cruz que Jesus morreu por nossos pecados. Foi lá que ele providenciou a salvação para a humanidade. Porém, a cruz em si mesmo não tem valor, senão pelo fato de que ela recebeu o Filho de Deus, senão pelo fato que ela teve o seu corpo, o corpo de Jesus, pregado a ela, para providenciar-nos remissão pelos pecados. O crucifixo é um símbolo da Igreja Católica, nós respeitamos a Igreja Católica e seus símbolos, mas não reflete o pensamento da Igreja Evangélica, porque o crucifixo traz a cruz e traz Cristo pregado a ela. Isso nos lembra da morte. Porém, nós não podemos esquecer que aquele ato de morrer na cruz não foi o fim, mas o meio providenciado por Deus para a nossa salvação. Nós não usamos crucifixo porque ele traz o nosso Senhor morto. E nós sabemos que ele esteve naquele lenho maldito, mas por pouco tempo, para morrer e ressuscitar 3 dias depois. E hoje ele está junto de Deus, o Pai, está à direita de Deus. A cruz era o símbolo da desgraça humana, o ultraje, a maldição. A cruz era um castigo severo, fatal, para o pior pária da sociedade. Ladrões, revolucionários, criminosos, esses eram presos à cruz e perdiam nela a sua vida. Saulo não compreendia como os seguidores de Jesus poderiam associar a imagem do Messias, tão desejado pela nação de Israel, e esse Messias deveria ser um vencedor, deveria ser um líder, deveria ser um guerreiro, mas não poderia associar esse Messias a um homem morto na cruz do Calvário. Como assim o Messias morreu? Como assim o Salvador morreu? E ainda morrer numa cruz, num ato tão vexatório. Era inexplicável, era incompreensível. A mente de Paulo não entendia, a mente de Saulo não entendia. Ele ficava atônico e enraivecido com aquela suposta oposição que era aceitar o caminho, opondo-se até então a tudo que ele pregava. Até que ele, Saulo, encontrou-se com o Cristo já ressurreto, que lhe apareceu e conversou com ele próximo à entrada de Damasco. A partir de então, o inimigo cruel, Saulo, se torna o maior incentivador do Evangelho. Se antes não entendia, agora compreendia perfeitamente e pregava sobre o mistério amoroso do homem que morreu na cruz para fazer dela um símbolo perpétuo de vitória e esperança. Chegamos ao nosso terceiro tópico, os efeitos da mensagem da cruz. 3 subtópicos. 1. Uma vida no poder de Deus. 2. Uma vida de humildade. 3. Uma vida na dependência do Espírito. A morte de Cristo. Na morte de Cristo, existe a conclusão definitiva que ele era realmente humano. Jesus Cristo esteve aqui na terra 100% Deus e 100% homem. Assim, ele cumpriu todas as etapas do ciclo de vida de uma pessoa. Desde o seu nascimento em uma manjedoura, o Messias nascer em uma manjedoura, nascer em um lugar insalubre e ter como seu berço a manjedoura. Também Saulo não compreendia. Depois ele entendeu e respeitou e passou a ensinar isso. Então Jesus cumpriu todos os ciclos da vida, desde o nascimento até a morte. Ele, no entanto, não morreu apenas como um ser humano, mas também como um Deus homem. Somente um Deus poderia trocar sua vida pela redenção da humanidade. Os judeus não aceitam Cristo como Salvador, a grande maioria deles, porque para eles é inadmissível
um justo morrer por pecadores. Mas a morte de cruz, a morte na cruz, é a prova inabalável, irrefutável do amor de Cristo pelo pecador. Lá em Romanos 5, 6 e 8, Paulo diz assim: porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios, porque apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Na cruz do Calvário, Cristo obteve a redenção para a humanidade. Na cruz do Calvário, a mensagem da cruz, ela chega a todas as pessoas e reflete João 13,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Para encerrar, eu quero questionar você. Qual é o evangelho que nós estamos pregando? Qual é o evangelho que nós estamos consumindo? Qual é o evangelho que nós estamos divulgando? Qual é o evangelho que nós estamos experimentando? Qual é o evangelho que nós estamos levando até as pessoas? Daniel Berg, que junto com Gunnar Wingren foi um dos fundadores da Assembleia de Deus no Brasil, tinha uma mensagem muito simples. Daniel Berg não era um grande estudioso, ao passo que Gunnar Wingren era um pastor já ordenado, era um teólogo, mas Daniel Berg era um homem mais simples. Porém, a sua mensagem era esplendorosa. Sabe como Daniel Berg terminava invariavelmente a sua pregação? Com 4 citações. Cristo salva, Cristo cura, Cristo batiza com o Espírito Santo, Cristo em breve voltará. 4 pilares. Esses 4 pilares devem fazer parte da nossa pregação. Esses 4 pilares não devem faltar nos nossos sermões. Esses 4 pilares não devem faltar nos nossos sermões. Por mais bem elaborados que sejam os nossos sermões, devem ser elaborados. Por mais bem cercados por textos bíblicos, por citações bíblicas, e deve ser assim. Por mais didático que seja o nosso sermão, ou por mais profundo que seja o nosso sermão, até mesmo por mais complexo que seja o nosso sermão, mas ele deve ter esses 4 pilares que devem sustentar o sermão. Cristo salva, Cristo cura, Cristo batiza, Cristo em breve voltará. Esses 4 pilares devem fazer parte do nosso sermão. Simples, mas eficaz. O Evangelho é simples, mas é eficaz. O Evangelho é simples, mas é verdadeiro. O Evangelho é simples, mas ele é transformador. Que esses 4 pilares façam parte do seu sermão. Que esses 4 pilares façam parte da sua explanação da Palavra de Deus. Muito obrigado a você que esteve até aqui conosco. Muito obrigado pela sua companhia. Foi muito bom, foi muito gostoso ter você aqui conosco. Inscreva-se no canal, nos ajude a crescer, dê o seu like, deixe seu comentário e nos ajude aqui na plataforma a crescer e assim o reino de Deus será exaltado. Tudo é para a honra, louvor e glória de nosso Senhor. Deus abençoe maravilhosamente a sua vida.